Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos analisando o livro Como Ler Livros de Charles Van Doren e Mortimer Adler. Nesse livro que trata aí sobre como você lê os livros, especialmente os clássicos, né? E estamos agora analisando o capítulo 9, que trata sobre como especificar a mensagem do autor. Na relação entre o leitor e o autor, é uma relação basicamente recíproca, onde há aí uma participação tanto do autor em escrever e passar sua mensagem através do livro, quanto também com a relação ao próprio leitor, que tem que fazer uma leitura ativa para entender o que o autor quis dizer em suas mensagens e, através desse entendimento, concordar ou não com o que ele propôs. E nessa relação, o Mortimer Adler ele faz uma comparação de uma relação negocial, comercial, com o próprio ato de se ler os livros, né? Numa relação comercial, basicamente o comerciante apresenta sua proposta e aquele que vai adquirir o produto aceita ou não essa proposta. Da mesma forma com relação ao leitor e ao autor, né? Onde o autor vai apresentar as suas propostas em formas de argumentos, em formas de exemplos e tudo mais, enquanto que o leitor vai, através do seu entendimento, aceitar ou não aquelas propostas, né? E existe essa relação aí basicamente entre o autor e o leitor. Aqui o Mortimer Adler traz o conceito de argumento. Argumento é uma série de afirmações ou declarações que fornece os fundamentos ou razões para aquilo que se está concluindo. Então cabe ao leitor entender os argumentos do próprio autor naquele livro, né? Para isso, basicamente, você precisa entender um pouco da estrutura do próprio texto. Né? O texto é composto por letras que formam palavras, que formam unidades de palavras, e essas unidades de palavras formam frases, e essas frases em uma unidade formam parágrafos, e cada parágrafo tem essa relação com argumentos ou não. Né? Existe um certo paralelo, não específico, mas que o autor faz em relação a frases e proposições, e parágrafos e argumentos e tudo mais. Então, o leitor ativo, segundo Mortimer Adler, ele deve estar atento às palavras, às frases e aos parágrafos, né? Não só às palavras específicas, mas ao contexto em que elas são colocadas dentro de uma frase e junto das várias frases formando aí o parágrafo. Nisso, o autor faz uma diferenciação entre frases e proposições, que são coisas diferentes, embora estejam muito relacionadas. As frases e parágrafos elas estão relacionadas a unidades gramaticais. Então, frases e parágrafos, unidades gramaticais. Enquanto que proposições e argumentos são unidades lógicas, né? Então, frase está relacionada com proposições, parágrafos relacionados com argumentos. Não que cada uma seja correspondente, por exemplo, uma frase corresponda a uma proposição ou um parágrafo corresponda a um argumento. Não necessariamente assim, mas que elas estão relacionadas. Né? Às vezes pode existir duas frases e uma única proposição, ou às vezes pode existir uma única frase e mais de uma proposição. Existe toda essa relação, né? Ou seja, nem toda frase expressa uma proposição, e da mesma forma, nem toda proposição expressa basicamente uma frase. Existem vários tipos de frases, né, que ele coloca. Frase declarativa, né, que apresenta uma afirmação, frase interrogativa, que apresenta uma pergunta, e as frases com relação a intenções do autor, expressando aí algum sentimento ou intenção, etc. As proposições elas podem ser consideradas como respostas a perguntas. Então, sempre quando houver uma frase e existir aí uma espécie de resposta à pergunta, pode-se dizer que aquilo ali seria como se fosse uma proposição. As frases elas podem se relacionar entre si. Existe uma frase simples, que apresenta uma única proposição, ou uma frase complexa que apresenta mais de uma proposição. Por exemplo, a pessoa estava andando e ela era alegre. Existe aí uma frase basicamente grande, mas que está relacionada aí com basicamente duas proposições. Uma que a pessoa estava andando e outra que a pessoa é alegre. São duas afirmações que dão respostas aí a perguntas. Né? O que ela estava fazendo? Ela estava andando. O que ela estava sentindo? Ela estava alegre. Né? Duas perguntas, ou seja, duas proposições em uma única frase. Então existe essa relação toda que você pode fazer, é um exercício que você vai adquirindo conforme a sua leitura dos livros.
Então aqui o autor coloca a regra 6 da leitura analítica. A regra 6 diz: marque as frases mais importantes do livro e descubra as proposições que ela contém. Né? Marcando todas as frases mais importantes e descobrir quais são as proposições. Lembrando que para saber as proposições basta saber fazer as perguntas que elas respondem. Né? A regra 7 ele coloca: localize ou formule os argumentos básicos do livro com base nas conexões entre frases. Lá na frente, nesse mesmo capítulo, Mortimer Adler refaz essa regra 7, dizendo que encontre, se puder, os parágrafos que expressam os argumentos importantes do livro, mas se os argumentos não puderem ser encontrados dessa maneira, você terá de construí-los, juntando frases de diversos parágrafos até que consiga compor uma sequência de frases que enuncie as proposições que compõem o argumento. Então, nem sempre uma frase corresponde a uma proposição, da mesma forma que um parágrafo nem sempre corresponde a um argumento. Então, cabe a vocês que, se caso não encontrem no parágrafo o argumento, você tem que buscar aí ao longo do texto quais seriam esses argumentos colocados pelo autor no livro. Aqui nós temos como encontrar as frases-chave, né? Onde o autor coloca como encontrar as frases-chave, depois ele coloca como encontrar as proposições e como encontrar os argumentos. Isso aí é um elemento chave para entender a leitura analítica. Como encontrar as frases-chave? Basicamente você tem que localizar aí nas principais afirmações e negações, nas razões que o autor fornece para sustentá-los. Para o leitor, as frases mais importantes elas são as que exigem esforço de interpretação. Você não está conseguindo entender muito bem a frase, então você vai acabar percebendo que aquela frase ali realmente pode ser importante. Para o autor, já a frase mais importante são aquelas que expressam os julgamentos que ele colocou no livro, para ter a sua base, basicamente. Então, para encontrar a frase-chave, é preciso enxergar as frases principais como elas sustentam na própria página. Basicamente é um exercício que muitas pessoas têm, logicamente, ao ler o próprio livro mesmo, de uma forma até natural. O autor coloca que isso já é uma coisa que, ao ler o próprio texto, você vai acabar percebendo, não exige muita dificuldade. Né? Então, a mente humana ela é tão naturalmente sensível aos argumentos quanto o olho é sensível às cores. Então, naturalmente, você vai perceber as frases-chave e os argumentos ali no próprio texto quando você lê com afirmações e tudo mais do próprio texto. Como encontrar as proposições? Deve-se descobrir a proposição contida na frase, ou seja, saber o que a sentença dentro da frase está querendo dizer. Então, basicamente, você tem que saber um pouco de gramática para entender. Ele aqui o autor ressalta que a importância da gramática e tudo mais, mas basicamente ele dá um exemplo aqui tranquilo, um exemplo muito bom de você entender. Para você entender a proposição, basta saber se você consegue repetir sem repetir as mesmas palavras que foram colocadas naquele texto. Né? Então você lê um parágrafo, para você saber se você entendeu, você repete ele sem repetir as mesmas palavras que o autor colocou lá no próprio texto. Né? Isso vai demonstrar que você aprendeu aquela informação e que você consegue repassar ela. Então, enunciar com suas próprias palavras é o que indica que você entendeu aquele parágrafo, aquele argumento. Agora, enunciar com as próprias palavras do autor demonstra que você não entendeu, que você tem que procurar o próprio autor de novo para poder repassar aquela informação. Então, essa é uma questão muito interessante para você saber se você entendeu ou não aquele parágrafo. Então, aqui o autor coloca que o pecado capital da leitura analítica é o chamado verbalismo. O que é o verbalismo? O verbalismo é o mau hábito de usar palavras desprezando o pensamento que deveriam transmitir e sem consciência das experiências às quais deveria se referir. Ou seja, você enuncia palavras e despreza o que essas palavras significam, qual o pensamento que elas expressam, né? Ou seja, não saber dando exemplos, não saber expressar as palavras de uma forma que apresente o seu entendimento, o seu conteúdo. Então, basicamente é isso. O verbalismo é não saber apresentar o conteúdo das frases, dos parágrafos. Esse é considerado um pecado capital da leitura analítica. Né? Como encontrar os argumentos? Não há uma fórmula propriamente para saber como você vai encontrar os argumentos
parágrafos, em frases, etc. Né? Até porque o tamanho dos parágrafos não é uniforme entre os escritores. Existem escritores que escrevem parágrafos longos, outros escritores escrevem parágrafos curtos, né? Varia muito de acordo com cada escritor e com cada época que foi escrito, né? Então, você vai ter que fazer um exercício global ali dos parágrafos para entender, né? Então, basicamente, você tem que entender a estrutura dos argumentos. Primeiro, você tem que ver que todo argumento consiste em uma quantidade específica de afirmações, né? Todo argumento tem uma afirmação e deve se encontrar quais são as conclusões, né? Você vai saber a afirmação inicial do autor, ele vai afirmando, afirmando e tendo aí a sua própria conclusão. Deve saber diferenciar um argumento dos seus exemplos, né? Aqui o autor coloca que é muito diferente um argumento de exemplos. Então você, ao saber diferenciar o argumento dos exemplos, você vai estar sabendo identificar e saber essa diferença, né? Estar atento aos axiomas, suposições, postulados que são necessários para provar as proposições. Então você vai acompanhar a linha do raciocínio do texto, né? Você vai saber primeiro as conclusões, saber os argumentos, especificar as razões, as conclusões e tudo mais. Existem as chamadas proposições autoevidentes ou afirmações axiomáticas que o autor coloca. São aquelas que não há, pode-se dizer assim, uma possibilidade de serem consideradas como falsas, né? O oposto dela é considerado como falso. Por exemplo, essa camisa é azul. Não há possibilidade de dizer que essa camisa não é azul, até porque essa é a verdade. O seu oposto dizer que essa camisa é vermelha é considerado falso. Então é uma questão de proposições autoevidentes ou então afirmação axiomáticas. Estão muito comuns aí em vários argumentos que você pode ter, e aí você concordando com esses argumentos, você vai sabendo aí as conclusões, as evidências e os exemplos, né? Então, temos aqui que o autor coloca, né, como encontrar as soluções. Normalmente em todo texto argumentativo vai ter as soluções, as conclusões para aquelas perguntas, para aqueles argumentos que estão sendo feitos, né? E a regra 8 diz o seguinte: descubra quais são as soluções do autor. Isso é, basicamente, após seguir todas essas etapas estruturais, né, saber aí as frases, os parágrafos, seus argumentos dentro dos parágrafos, analisando a estrutura, né, em relação a proposições, em relação aos argumentos, as razões, as conclusões e tudo mais, vai ficar fácil de você encontrar as soluções, vai ficar bem evidenciado. Então aqui temos o segundo estágio da leitura analítica, que é resumido aqui em 4 regras que o autor coloca, né? Primeiro, chegue a um acordo com o autor, interpretando suas palavras-chave. 2. Capte as proposições principais, encontrando as frases mais importantes. 3. Entenda os argumentos do autor, encontrando-os ou compondo-os com base em conjunto de frases. 4. Determine quais problemas o autor conseguiu resolver e quais ele não conseguiu resolver. Nesse caso, decida se o autor sabe que fracassou ou não ao tentar resolvê-los, no caso. Então, bem interessante aqui essa fórmula que o autor coloca para você começar a entender os argumentos que o autor propõe aí nos textos, especialmente expositivos. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe os comentários se você achar pertinente. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.